que acontece muito? Às vezes chega paciente para mim na clínica, chega na gaiola, e aí tem um puleiro na horizontal, um na vertical, um cruzando por cima, um levando até o outro. É quase que uma teia de puleiro. Tem muito puleiro dentro dessa gaiola, puleiros extremamente mal posicionados, muitas vezes não adequados para a espécie que está ali. Então a gente tem que parar, pensar, ver quantos puleiros são adequados, quais puleiros são adequados, para a gente não ter nem de mais e nem de menos. Então a questão de ficar pondo um puleiro assim, um assim, um aqui em cima, aí um outro que liga aqui em cima, não é isso que a gente quer, tá? Não é isso. O ideal é que a gente tenha puleiros longe o suficiente para que o animal consiga pelo menos pular de um para outro. O ideal é, lógico, existem gaiolas maiores, que são gaiolas chamadas de voadeira, que o animal consegue voar de um puleiro para o outro. Isso é muito legal. Mas para pet, isso não é muito comum. Então, para pet, a gente sempre tenta obedecer um espaço mínimo entre um puleiro e outro para que o animal consiga pelo menos pular de um para outro. Fora isso, para os animais que têm o rabo mais longo, por exemplo, as calopsitas, os ringnecks, as tiribas, tem umas outras espécies de porte médio e porte pequeno que tem o rabo longo. Não adianta você colocar um puleiro muito perto da grade da gaiola, porque esse animal, conforme ele for passando, conforme ele for ficando nesse puleiro, esse rabo vai quebrar. Essas penas vão ficar todas bagunçadas, todas feias, e não é o adequado. Então, obedeça um espaço mínimo entre a grade da gaiola e o puleiro, para que o rabo do animal tenha espaço para ficar ali lindo, maravilhoso, sem ficar quebrando essas penas, tá? Eu vejo muito isso acontecer também, falando aí na questão de puleiros, tá bom? Eu diria que para uma gaiola desse tamanho mínimo que eu propus aqui para vocês, eu diria que 3 puleiros, depende de como posicionados, mas geralmente 3 puleiros é o adequado. Não tenham puleiros de mais e também não tenham puleiros de menos, mas cuidado com superlotar a gaiola de puleiro, tentando trazer um conforto para o animal, fazendo com que ele ande pela gaiola, mas não é isso que a gente quer. A gente quer pelo menos um mínimo de exercício físico. E aí, falando de diâmetro, também é importante a gente prestar atenção. Não adianta ter puleiros de papagaios para calopsita, não adianta ter puleiros de papagaio para arara, não adianta ter puleiro de arara para papagaio. Cada porte precisa de um diâmetro de puleiro adequado. É lógico, a gente pode ter variáveis aí no diâmetro, é até legal para estimular todas as articulações dos pezinhos do seu animal, mas a gente tem que obedecer à seguinte situação: o animal empoleirado, ele tem que fazer um C, tá? Ele não pode ficar empoleirado e fechar o pezinho, e nem ficar empoleirado e ficar com o pezinho achinelado, tá bom? Então, obedecendo mais ou menos esse Czinho, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema, mas nem muito fechado e nem muito achinelado.